pelo nosso irmão Miqueias, auxiliar Miqueias, estará ministrando a palavra do Senhor. Que Deus possa falar ao seu coração. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Querido Deus e amado Pai, Senhor, estamos na Tua presença, Deus bendito, Te adorando, Te bendizendo, Senhor, Te exaltando, ó Deus, pela Tua grandeza, pela Tua majestade, Senhor, pelo Teu poderio, Deus amado, porque o Senhor verdadeiramente é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nesse momento, ó Pai, iremos ouvir, Senhor, a ministração da Tua palavra. Usa, ó Deus, o Teu Filho, Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, para nos falar, Senhor, aquilo que precisamos ouvir nesta noite. Senhor amado, se precisamos, ó Deus, ser exortados, que o Senhor possa usar, Senhor, o Teu servo, Deus bendito, com ousadia, para nos falar, Senhor, aquilo que o Senhor necessita falar ao nosso coração. Deus amado, vem nos abençoar, da Tua graça, da Tua presença. Fica conosco no nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, que toda honra, que toda glória, que todo louvor seja dado ao nosso Deus nesta noite. Desejo cumprimentar a todos os meus irmãos, aos que estão aqui, os que estão em sua casa, com a paz do Senhor Jesus. Me sinto muito alegre por estar em mais um culto aqui, compartilhando com os meus irmãos, neste culto online, aos que estão em sua casa. Com certeza você tomou aquele banho, se arrumou, os obreiros colocaram as suas gravatas, as irmãs, seus vestidos, estão todos sentados, reunidos, louvando e adorando ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o culto nesta noite, desde quando eu cheguei, a oração, aos hinos congregacionais, já foram confirmando os hinos, a mensagem desta noite. Que o nosso amado irmão Rodrigo cantou nesta noite, ele ratificou a mensagem desta noite, que é sobre o arrebatamento da igreja. A leitura lida pelo irmão Fernando no capítulo 14 faz a referência ao arrebatamento da igreja, a Jesus se referindo aos discípulos nos seus últimos momentos a subir ao céu. Ela também ratificou a mensagem. Os hinos cantados pelo nosso presidente Celso nesta noite também foi confirmando uma mensagem. Talvez é um texto bastante conhecido de todos os irmãos, e aqueles que ainda não conhecem irão conhecer nesta noite. Carta de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 51 em diante. Livro do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Glória a Deus. Como iremos falar aqui sobre o arrebatamento da igreja, ou aquilo que vai acontecer durante esse arrebatamento, que será um momento rápido. A Bíblia fala que será um abrir e fechar de olhos. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, serei bastante rápido. Capítulo 15, versículo 51. Quero ler até o 58 para nós entendermos aqui que o apóstolo Paulo começa a defender a causa de Cristo. E eis que vos declaram um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterrível que este corpo perece e se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revertir de incorruptibilidade, e o que é imortal, que é mortal, for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor
Jesus Cristo. Versículo 58, que vai ser o conforto de todos aqueles que estão vivendo neste momento tão difícil. E para mim, que irei pregar essa mensagem para você, este versículo conforta a minha alma, o meu espírito, a minha forma de viver. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada nos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que o Senhor, todo o vosso trabalho jamais será improdutível. Talvez você que está na sua casa tenha uma Bíblia de uma tradução atualizada, mas a versão que eu estou lendo aqui é a versão King James, a mesma versão que foi lida no livro de João, capítulo 14, pelo irmão Fernando. Muda algumas palavras, mas é o mesmo significado, dentro do mesmo contexto, a mesma palavra inspirada pelo próprio Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, quero ser bastante rápido, tenho alguns minutos, porque o tempo nos pede para nós sermos bastante objetivos. Estamos aqui para falarmos de igreja, estamos aqui para falar do momento atual que estamos aqui, que estamos vivendo. Fernando, Vitor, meu presidente, Celso, Rodrigo, irmão Aliano que está no som. Aqui nós estamos como igreja, irmão Paulinho que está auxiliando, nós estamos aqui para viver aquilo que Cristo nos deu. Estamos aqui dando cumprimento à obra que o Senhor Jesus disse: ide, fazei discípulos e fazei, pregar a palavra do Senhor a toda criatura em toda a terra. Só que a partir do momento quando Cristo sobe ao céu, existe uma situação, meus amados irmãos, que a igreja no primeiro século vai começar a enfrentar. Os apóstolos começam a viver a repercussão do que o Cristo ressuscitou, porque Cristo já havia dito que Ele iria de ressuscitar no terceiro dia. Jesus vai e ressuscita ao terceiro dia. Aparece alguns, e o capítulo 15 de 1 Coríntios vai relatar o apóstolo Paulo, aquele que não andou com Cristo, perseguiu a Cristo, os apóstolos, os discípulos e todos aqueles que pronunciavam ao nome do Senhor. Você vai ver um perseguidor. Eu não quero nem entrar em detalhes da carta aos Coríntios, a quem ele se referiu ao texto. Se eu fosse entrar na história, na cultura de que os coríntios eram, de como eles se comportavam, de como aquela cidade comercial tinha o seu poder extraordinário, apesar de ele estar vivendo duas fases distintas, aonde ela era um grande império, chamado de um império pequeno, mas ela foi destruída depois, feita de novo por Júlio César. Mas eu não quero entrar em detalhes de história da cidade de Coríntios, mas eu quero entrar na história do apologista Paulo a respeito da ressurreição de Cristo, porque é através da ressurreição de Cristo que a igreja ela há esperança. É através da ressurreição de Cristo, e os olhos que viram o Cristo ressuscitado, aos olhos que tocaram no Cristo ressuscitado, e a palavra dita: não se turbe os vossos corações, credes também em mim, porque se vocês credes em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Dito pelo próprio Cristo essas palavras, depois de ter ressuscitado. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. E é sobre este acontecimento que eu quero pregar até chegar ao arrebatamento da igreja, a qual é o momento que eu e você cristão estamos esperando. E se tem alguém que não é cristão que está assistindo esta live, ou se você que é cristão e tem alguém que não é cristão, eu te convido para sentar-se à frente da tela do seu celular, da televisão, no notebook, no seu computador, e eu te peço para que você seja agora despertados pelo poder da palavra. Eu quero convidar a você também que está vivendo um momento de medo, de pânico. Talvez nesta noite, pregador Vitor esteja pregando pessoas que estão entrando no comércio depressivo. Talvez nesta noite eu esteja pregando ou diante de alguém, por mais que eu não seja como essa pessoa é, eu estou falando para uma pessoa que talvez está preocupada com o seu futuro. Eu estava tão sonhando em ter a minha faculdade, o meu trabalho, agora tudo está aí por água abaixo, a minha idade já passou, a minha situação não existe mais, o desemprego está enorme, a minha vida, perdi meu pai, perdi o meu irmão, perdi o meu amigo que cresci com ele desde a infância.
infância. Eu sei a sua dor. Eu sei que você está sentindo, porque eu também estou neste mundo de pandemia que você está vivendo. Talvez você pense que aqueles que sobem a este púlpito não têm sentimento, não têm as suas emoções. Mas eu quero dizer para você que nós estamos aqui para sofrer aquilo que Cristo nos pediu para sofrer. E todos os momentos nós temos que suportar essa diversidade, porque Cristo disse: no mundo nós teríamos aflições. E Ele disse não apenas para a igreja, falou para todas as pessoas: no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci este mundo. Eu venci aquele que tentou me colocar na cruz. O diabo queria que Cristo permanecesse na cruz, mas Ele saiu da cruz como ressuscitado. Entenda uma coisa: o diabo pensou que Cristo subindo a cruz e permanecendo lá, Ele teria o seu triunfo. Eu derrotei o Messias, o Filho de Deus. Nós vimos duas situações antes da ressurreição. Aquilo que o apóstolo Paulo não viveu, mas aquela igreja que ele se refere, viveu e ouviu e viu e ouviu falar. Nós temos diante da cruz um ladrão, outro ladrão à sua direita, outro à sua esquerda, dois ladrões. Um queria que Cristo descesse e outro queria subir com Cristo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Temos uma multidão olhando para o Cristo, outros clamando por misericórdia, outros remoendo em seus corações, dizendo: o que mal fez este homem para padecer tanto assim? Outros talvez diziam: qual é a hora que ele vai morrer? Qual será o momento do seu último suspiro? Talvez se Jesus estivesse nestes momentos que nós estamos vivendo hoje, de tecnologia, talvez muitas pessoas estaríamos fazendo as suas lives: olha o Cristo aqui. Aquele que dizia que ressuscitava ao terceiro dia está pregado na cruz. Será que ele vai ressuscitar? Era a manchete dos jornais. Mas colocaram sobre a cruz o Rei dos Reis e não erraram. Cristo está na cruz. Chega ao seu momento final. Ele se entrega ao próprio Deus e tudo está consumado. Aqui a igreja, ela começa a nascer as suas raízes, Vitor. Aqui começa a igreja a aflorar, porque é o momento quando Cristo morre que a igreja permanece. O dono da igreja, o noivo, o futuro esposo, pelo um simples momento, ou um pouquinho de tempo, como algumas palavras da palavra de Deus, a Bíblia, algumas versões vão falar, ele virá e não tardará. Estamos diante de um texto que o apóstolo Paulo começa a fazer apologia à ressurreição de Cristo. Ele começa a falar no primeiro versículo aos irmãos, dizendo: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, ao qual também recebestes, e no qual estáis firmes. E ele continua: pelo meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tende crides em vão. Precisamos encarar a realidade. Existe uma realidade que eu e você não podemos fugir. No texto onde nós lemos, que é a parte central, o texto central, o contexto central do capítulo capítulo 15, que fala do arrebatamento da igreja, que o apóstolo Paulo começa: eu vou dizer um mistério para vocês. Nem todos nós morreremos, mas todos nós seremos transformados. O apóstolo Paulo, ele começa a falar para os seus irmãos que se lembrasse do evangelho que foi pregado. Eu quero pegar essa palavra do apóstolo Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, e dizer para você: se lembre das promessas que Deus te fez. Se lembre da pregação que o seu pastor tem pregado. Se lembre da pregação, dos ensinos que a sua mãe lhe ensinou nos princípios da palavra do Senhor.
Se lembre do evangelho que está fixado em seu coração. Tente se lembrar neste momento de dor e de perca. No momento que eu vinha me deslocando da minha casa ao templo, como eu disse, desde o momento que eu cheguei aqui, a palavra do Senhor ela é confirmada. Eu não sei se está na cidade em algum canto, ou no sertão central, mas na minha direção, de casa para cá, eu não ouvi nenhum som. Eu não vi movimentos de pessoas. Eu estou pregando sobre o arrebatamento da igreja. Perceba algo simbólico nesta pandemia. As pessoas, eu não estou aqui engualhando o momento, apenas uma semelhança, algo parecido. Bem verdade que as pessoas estão no seu isolamento em casa, cada um em suas casas. Mas eu estou falando da revelação do momento da rua, do comércio, tudo fechado. As casas estão trancadas, a movimentação está totalmente reduzida. Agora se imagine, não é pandemia, é o arrebatamento. Eu não estou pregando aqui, os irmãos não estão mais aqui. O nosso pastor e a sua igreja, e todas aquelas igrejas que estão alicerçadas e seguindo essa palavra, não está mais aqui. Reflita por um momento, reflita por um instante. A igreja foi arrebatada, e esse número reduzido de pessoas é a ausência da igreja que não está mais aqui. Só que este silêncio, quando a igreja for tirada daqui secretamente, porque será rápido. Entenda que o apóstolo Paulo começa a referir-se à igreja, referir-se aos irmãos sobre a ressurreição. O apóstolo Paulo começa a dizer: se Cristo ressuscitou, versículo 4, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as escrituras, lembre-se, as escrituras, e apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso ele apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Nos versículos adiante, para nós correr, chegar no ponto central da mensagem, a Bíblia nos diz, no versículo 20: no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos entre aqueles que dormiram. Jesus começa a ressuscitar, e Ele é o primeiro a ressuscitar de uma promessa de ressurreição. Eu quero especificar aqui, meus amados irmãos, dois tipos de ressurreição que vai ser um grande momento, aquilo que vai espantar a muitos. Primeira ressurreição, a ressurreição do arrebatamento. Segundo tipo de ressurreição é um plano futuro. A igreja não estará mais aqui, mas vai estar com Cristo em glória. E aqueles que morreram em grande tribulação, há quem diga que é também a ressurreição daqueles que morreram no Antigo Testamento. Mas nos apeguemos apenas à ressurreição daqueles que morreram no período da grande tribulação. Você quer ver um momento de dor? Não obedeça essa palavra. Você quer experimentar aquilo que realmente é você desejar a morte e não poder sentir a ela tomar a sua vida? É o arrebatamento acontecer e você ficar aqui. Mas nesta noite eu estou pregando que é para você não ficar aqui. Nesta noite eu estou pregando para você que está no momento de dificuldade, pensando que tudo acabou, que não existe mais solução. Eu quero dizer para você que o arrebatamento da igreja, ela é real. E quando esse dia chegar, nada disso vai importar. É o arrebatamento da igreja que nós esperamos. Eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo começa a defender a causa de Cristo diante de um povo que tinha uma cultura de ressurreição, que acreditava na ressurreição de mortos, mas não na ressurreição de Cristo. Estamos falando de um povo que batizava pessoas em nome de mortos, mas que estava duvidando da ressurreição de Cristo. E que Cristo ele começa a dizer: se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitaria. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé seria em vão. Paulo começa a defender a causa de Cristo ressuscitado, e ele começa a descrever depois da ressurreição. Versículo de número 40. Perceba que eu estou apenas circulando dentro do capítulo 15.
Se eu fosse você, lia todo este capítulo calmamente, se possível repetisse ele umas 2 a 3 vezes e até fixar na sua memória o que essa palavra tem para confortar a sua alma. Versículo 40, o apóstolo Paulo diz: também existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor do corpo celestial e o outro é diferente, é o brilho dos corpos terrestres. Um é o esplendor do sol, o outro a lua, e outro ainda o fulgor das estrelas, e as estrelas diferem a luminosidade uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscitado imperecível. Ou seja, este corpo onde, vamos citar a Covid, este corpo onde esta pandemia, todos estão sujeitos, ninguém está isolado disso, a não ser que Deus livre esta pessoa, aí não tem mais jeito. Pode vir 10 pandemias, mas se Deus não quiser que ninguém morra, não vai morrer, porque Ele é poderoso. Mas perceba que este corpo mortal vai se tornar na imortalidade. Este corpo que perece vai ser imperecível. Então o apóstolo Paulo começa a especificar um corpo depois da ressurreição. Da mesma forma está escrito, ele começa dizendo no versículo 45: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. O apóstolo Paulo, ele apela, começa a olhar para o futuro e depois ele olha ao passado. Ele fala do passado, Adão, do homem que veio alma vivente, ou seja, que pode morrer, que pecou. Mas agora ele fala do homem que veio, Cristo, o segundo Adão, aquele que vivifica, aquele que traz a esperança, aquele que traz o consolo. Ei, tenha calma. Este momento que nós estamos passando vai passar. Toda fase tem o seu momento. Esta pandemia não pode tirar os nossos sonhos. Esta pandemia não pode apagar a realidade que ainda vai ser escrita. Bem verdade que nós perdemos muitas pessoas, e essas pessoas, se elas tiverem morrido em Cristo, nós iremos ver elas ressuscitadas, nós iremos ver elas resplandecentes, iremos ver os seus rostos brilhando, nós vamos ver o seu corpo que pereceu pela Covid-19, não perecer mais por este vírus. Então mantenha firme a sua esperança, porque Cristo ressuscitou para nos dar um caminho. Cristo nos ressuscitou para nos dar um caminho de esperança. Então tenha calma. Eu não sei como você está neste momento, eu não sei dizer como você está vestido, muito menos os seus pensamentos, mas eu quero dizer: entrega os seus pensamentos a Deus, a sua ansiedade, o seu momento, essa situação. Ei, no momento ninguém está definido uma cura, mas se Deus quiser, em um estralar de dedo, tudo isso acaba. Mas a Bíblia diz que existe um princípio de dores. Um momento de o filho ser gerado, existem contrações. Antes de o filho nascer, existe a sensação de dor, existe a sensação de espera. E esperar às vezes dói muito. A sensação de esperar às vezes causa solidão, às vezes causa cansaço. Mas eu quero dizer para você que a esperança ainda não acabou, que é Cristo. Ele ressuscitou. Há um ditado que diz por aí no mundo que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança nos princípios cristãos, olhando para o alto, a nossa esperança nunca morreu. Tentaram pendurar numa cruz e deixaram lá, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A prova disso é que eu e você estamos aqui. E se ainda você não partiu, é porque ainda há um propósito, há um benefício. É porque você ainda cumpre os mandamentos do Senhor. Lembre-se que neste momento de isolamento, você precisa se apegar a Deus, porque já estava difícil as igrejas com suas portas e suas janelas abertas.
Já estava difícil a mensagem sendo pregadas em carros, em sons, e a igreja aberta a todo tempo. Imagine agora no conforto de sua casa. Eu te convido a sair do seu comodismo. Eu te convido a você a se levantar. Como Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, se levanta, põe-te em pé que eu falarei contigo. Não se investe em uma guerra antes de embanhar a sua espada. Não se defende dos soldados, não se defende dos nossos inimigos sem antes levantar o escudo. Precisamos nos revestirmos das armaduras de Deus. Precisamos estarmos seguros. Glória a Deus. Precisamos estar confiantes naquilo que Deus já nos revelou. Precisamos lembrar do evangelho, da mensagem que já foi pregada. Quero ir adiante aqui, já era a mensagem para o seu coração. O apóstolo Paulo começa a defender a ressurreição de Cristo, e você já está ciente que Cristo realmente ressuscitou. É por isso que nós estamos aqui. Mas me permita falar do grande momento da igreja, o momento daquele que todos esperamos. O motivo de eu estar pregando aqui, o motivo dos meus irmãos estar aqui sentados firmes, estamos aqui ainda com a expectativa da trombeta soar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A palavra nos diz que o arrebatamento da igreja será tão rápido que ela compara a expressão no abrir e fechar de olhos. O arrebatamento da igreja será um momento que marcará esta geração, a este povo que presenciará este momento futuro. Este momento hoje, a qual a Bíblia muitas vezes se refere ao hoje. Porque o arrebatamento da igreja, ele vai acontecer no dia chamado hoje. O arrebatamento da igreja, ele trará a esperança a nós que estamos aqui neste momento. O arrebatamento nos trará a realidade aos nossos olhos carnais que neste momento estamos aqui, e nos revelará ao Cristo com seu esplendor de glória. O apóstolo Paulo, no versículo 50, ele vai dizer: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Perceba que o apóstolo Paulo começa a dizer que aquilo que é material, ou seja, o meu sentimento material, ele não vai herdar aquilo que o céu tem para nos oferecer. Eu sei que este momento é de crise econômica, faculdade, concurso, empresa, tudo fechada, falando da forma do nosso sertão central, mas muitas cidades afora do nosso país e outros países também sentiram na mesma situação esta crise econômica. Mas deixa eu dizer para você, aquilo material não vai herdar o reino dos céus. Talvez você possa perder tudo, mas não perda a sua fé. Perca dinheiro, talvez perca o seu pai, talvez eu perca meu pai, a minha mãe, aquelas pessoas que eu amo. Talvez você perca também, mas não podemos perder a nossa fé no eterno Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não podemos perder, não podemos sair do caminho que nos leva ao céu. A leitura nesta noite, no capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Jesus disse que todos saberiam o caminho e para onde ele iria. Jesus fala de três coisas: a verdade, fala o caminho e fala a vida. Eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo vai dizer: não vos enganeis, 33, versículo 33, as más companhias que corrompem os bons costumes. Como justificado que sois, reprobai o bom senso e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Declaro isso
por vossa vergonha. No momento atual, aonde nós pregamos o arrebatamento da igreja, Vitor, meu Fernando, no momento atual, aonde nós pregamos, aonde a igreja, ela está aí esperando o soar da última trombeta. Existem muitos cristãos aí afora que ainda estão desapercebidos, estão brincando de pecado, pensando que o arrebatamento da igreja não vai vir, pensando que a ressurreição não aconteceu. Tome cuidado com falsos mestres, falsos profetas. Eu quero dizer para você que o grande dia vai acontecer. Este momento, este grande dia que nós iremos nos encontrarmos com o Senhor, vai ser um momento que vai definir tudo. Então eu digo para você, mantenha calma, que isso tudo vai passar, porque o arrebatamento vai acontecer. Então estejam preparados, estejam prontos, obedeça essa palavra, siga esse ensinamento. Quando tudo voltar, venha à igreja e seja atuante, mas a fidelidade comece de hoje. Comece a não pecar hoje, comece a amar hoje, comece a permanecer hoje. Muitos talvez estão esperando quando eu abrir as igrejas eu irei voltar ao Senhor. Eu quero dizer para você que talvez não deixa tempo. Eu quero dizer para você que você volte hoje. Eu quero dizer que você olhe para Cristo hoje. Eu quero que você olhe para o Cristo da cruz, que não está mais lá, e olhe para o Cristo que irá voltar, como o hino que foi cantado. A coroa de espinhos estava sobre o Cristo da cruz. Agora eu quero que você olhe e veja o Cristo ressuscitado, e Ele vai voltar. Essa é a esperança. Então essa é a palavra que eu trago para o seu coração. Essa é a palavra que eu trago de esperança para você. Eu quero dizer a alguém aqui que pregou essa palavra, confirmando tudo aquilo que meus irmãos já falaram nesta noite, cantaram e pregaram também, que você agora seja renovado, a sua situação que você esteja agora, que o seu medo, a depressão, a ansiedade, tudo aquilo que tem tomado a sua vida, eu quero que você creia. Quando a mulher do fluxo de sangue chegou em Cristo e tocou, é porque ela creu. Chegavam para Jesus: Senhor, me cura. Jesus, tu credes que pode ser curado? E Jesus disse: então seja curado. Eu digo para você, então se levante da sua situação. Esta é a palavra que eu trago para a sua vida. E eu digo para você que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Então agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Para dar aos irmãos, estamos já chegando à conclusão do culto, nessa oportunidade que tivemos de fazer a exposição da palavra do Senhor, de louvar louvores ao seu nome, de adorá-lo na beleza da sua santidade. Quero agradecer a você que ficou conosco assistindo, cultuando a Deus, participando dessa live. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe em todas as áreas da sua vida, tá bom? Continue participando conosco dos nossos cultos no decorrer da semana, e eu creio que o nosso Deus irá vos recompensar de uma forma extraordinária, tá bem? Queremos desde já aqui agradecer também a participação do irmão Rodrigo, que veio louvar ao Senhor, irmão Miquel, que trouxe a palavra, meu irmão Arliano, que está aqui nos auxiliando no som, Paulinho, Diácono Fernando, Diácono Celso, e nós estamos gratos a Deus pela sua vida, você também que está nos assistindo, ao nosso pastor. Eu queria também deixar um versículo de encerramento a esse culto, que já foi até pregado aqui pelo irmão Miqueias, sabendo da realidade que o nosso Senhor Jesus Cristo irá voltar. O apóstolo Paulo vai dizer uma seguinte frase no versículo 58, é rápido, é só isso, e eu já oro para concluirmos o culto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Enquanto
aguardamos a vinda do nosso Deus, aguardamos fazendo a sua obra, pregando a sua palavra, louvando e cultuando ao seu nome, que no tempo certo Deus vai recompensar a cada um conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Então, vamos orar ao Senhor, agradecer por essa oportunidade e que Deus nos dê o resto da semana abençoado em o nome de Jesus. Você que está em casa, cubra a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, bendito e eterno Pai, Senhor da glória, Deus de toda eternidade, na noite deste dia te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pela sua presença, pelo pão de cada dia e também, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, ó Deus, por ter nos alcançado pela sua graça, com a sua graça, com o teu Espírito Santo. Deus abençoa também todo o teu povo de forma geral, a mocidade, a criança, adolescente, os senhores, ó Deus, todo o teu povo de uma forma geral, derrama do céu bênção, ó Deus, pois o Senhor é um Deus grande, Deus forte e Deus verdadeiro. Pai, se conosco na noite desse dia e nos dá, Senhor Pai amado, uma semana, ó Deus, abençoada debaixo da sua graça. Guarda-nos e livra de todo mal. Livra o teu povo, ó Senhor, de toda peste, de todo mal, da fúria do inferno, ó Deus, e se conosco em o nome de Jesus. Abençoa também o teu povo, ó Deus, os nossos irmãos que participaram dessa live, e também apresento a ti a nossa mocidade. Deus, guarda os teus jovens, o teu povo, dá livramento, ó Deus, restaura o fervor espiritual, o vigor, alegria, ó Deus, e também traz conforto, consolo, por intermédio da sua palavra. É o que eu te peço, ó Deus, em o nome de Jesus, o teu Filho amado. Despede-nos em paz e abençoa-nos conforme a tua vontade, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.